Graça e paz, queridos. Nós estamos aqui para mais uma devocional, mais um tempo de meditar na palavra de Deus e sermos desafiados a orar. Desafiados a orar. Essa série agora de devocional eu estou extraindo do livro As Armas da Oração, de Edward McKenzie Bondes, da editora Vida, qual eu aconselho que você possa ler toda a série de Edward Bondes, que é tremendo, é maravilhoso. Você tem acompanhado ela nas nossas devocionais. E é tão tremendo que agora ele vai colocar nesse capítulo de hoje alguns testemunhos de vidas de homens e mulheres da história da igreja. E ele diz assim: Deus não se limitou aos dias da Bíblia para mostrar o que pode ser alcançado por meio da oração. Também nos tempos modernos ele se mostra o mesmo Deus que ouve a oração como ouvia antigamente. Mesmo em nossos dias, ele não se deixou ficar sem testemunhas. Tanto a biografia religiosa como a história da igreja nos fornecem muitos exemplos nobres e ilustrações marcantes de oração. A necessidade que temos dela, seu valor e seus frutos, todos visando o encorajamento da fé dos santos de Deus e todos clamando por mais e melhores orações. Deus não se restringiu aos tempos do Antigo e do Novo Testamento em empregar homens de oração como seus agentes na propagação de sua causa na terra e determinou-se obrigado a responder a essas orações da mesma forma que fez com relação aos santos de antigamente. Uma seleção destes homens de oração dos tempos modernos nos mostrará como eles valorizavam a oração, o que ela significava para eles e o que significa para Deus. Tomemos, por exemplo, o caso da vida de Samuel Rutherford, o grande pregador escocês, exilado no norte da Escócia, proibido de pregar e banido de sua casa e ofício pastoral. Rutherford viveu entre 1600 a 1661. Ele era membro da Assembleia de Westminster, diretor do New College e reitor de St. Andrews University. Disse que ele foi um dos pregadores mais comoventes e afetuosos do seu tempo, ou, quem sabe, de qualquer período da igreja. Diziam a seu respeito: ele está sempre orando. Em relação às orações dele e da sua esposa, alguém escreveu: aquele que ouvir a sua oração ou pregação pode ter aprendido a lamentar a sua própria ignorância. Quantas vezes fui convencido ao observá-los do mal da insinceridade perante Deus e dos discursos indesejáveis? Ele orava de tal forma por seu povo que ele mesmo dizia: ali lutei com o anjo e prevaleci. Ele recebeu ordens de aparecer diante do parlamento para responder a acusações de alta traição, embora fosse um homem de realizações acadêmicas e de raro talento. Por vezes ficava deprimido e sombrio, especialmente quando foi banido e silenciado de pregar pela primeira vez, pois havia muitos ruídos e acusações contra ele. Mas suas perdas e cruzes foram tão santificadas que Cristo passou a significar mais e mais para ele a cada dia. Maravilhosas são as declarações de sua estima por Cristo. Durante o exílio, esse homem de oração escreveu muitas cartas a pregadores, a oficiais do governo, a senhores temporais e espirituais, a homens honrados e santos, a mulheres honradas e santas. Todas cartas exalando intensa devoção a Cristo e nascidas de uma vida de grande devoção à oração. Ardor e anelo por Deus são características de grandes almas em todos os períodos da igreja. E Samuel Rutherford era um exemplo marcante. Ele era um exemplo vivo da verdade de que aquele que persevera na oração será envolvido em devoção e unido a Cristo em laços de santa união. Houve também Henry Martyn, estudioso, santo missionário e apóstolo à Índia. Martyn nasceu em 18 de fevereiro de 1781 e zarpou para a Índia em 31 de agosto de 1805. Ele morreu em Tokal, na Pérsia, em 16 de outubro de 1812. Aqui está um relato que ele mesmo fez sobre si mesmo enquanto foi missionário.
Que conhecimento do homem e entendimento das Escrituras, e que comunhão com Deus e busca do meu próprio coração poderia preparar-me para o terrível trabalho de mensageiro de Deus no serviço da alma? De um desses consagrados missionários foi dito: ser capaz de imitar sua excelência, sua elevada piedade, sua diligência, sua superioridade ao mundo, seu amor pelas almas, seu anelo por aproveitar todas as oportunidades para fazer o bem às almas, seu entendimento do mistério de Cristo e seu temperamento celestial. Esses são os segredos da maravilhosa impressão que ele causou na Índia. É interessante e proveitoso observar algumas das anotações que Martin registrou em seu diário. Eis um exemplo: os caminhos da sabedoria parecem mais doces e sensatos do que nunca, e o mundo mais insípido e penoso. O que mais lamento é minha falta de poder e fervor na oração secreta, especialmente nas tentativas de implorar aos pagãos. A cordialidade não aumenta em mim a proporção da minha luz. Se Henry Martyn, tão dedicado, ardente e piedoso, lamentou sua falta de poder e pouco fervor na oração, que diremos da nossa oração fria e débil que poderia nos rebaixar ao pó? Como são raros tais homens de oração na igreja dos nossos dias. Mais uma vez citamos um registro do seu diário. Ele estivera bastante doente, mas se recuperara e estava cheio de gratidão porque agradara a Deus restaurá-lo à vida e à saúde novamente. Então ele escreveu: não que tenha recuperado minha antiga força, diz ele, mas me considero suficientemente restaurado para prosseguir a jornada. Minha oração diária é que essa última correção possa ter o efeito pretendido e tornar-me, por todos os dias que me restam, mais humilde e menos autoconfiante. A autoconfiança sempre me conduziu a distâncias temerárias e teria, sem a graciosa interferência de Deus, resultado na minha infinita perdição. Parece que esse meu coração mau se faz presente mais do que qualquer outro neste momento. Na oração, ou quando escrevo, ou converso sobre o assunto, Cristo parece a mim como vida e força, mas em outros momentos sou desatento e ousado, como se tivesse toda a vida e força em mim mesmo. Tais negligências da nossa parte são uma diminuição das nossas alegrias. Entre as últimas anotações no diário desse consagrado missionário, encontramos o seguinte: sentei-me no pomar e pensei, quão doce conforto e paz em meu Deus, na solitude, no meu companheiro, meu amigo, meu consolador, quando o tempo dará lugar à eternidade. Observe as palavras na solitude, ou seja, distante das ocupações dos homens, em um lugar solitário. Assim como seu Senhor, ele saía para meditar e para orar continuamente. Esse breve resumo é suficiente para mostrar quão plena e fielmente Henry Martyn exercia o ministério da oração. O seguinte episódio serve muito bem para encerrar nosso retrato acerca deste homem. Diariamente ponderando nas Escrituras com oração, ele amadurecia mais e mais no ministério. As orações e as Escrituras sagradas eram esses poços de salvação dos quais ele retirava diariamente a água viva para sua sedenta alma imortal. Pode-se verdadeiramente dizer a seu respeito que ele orava sempre com toda oração e súplica, no Espírito e com toda perseverança. David Brainerd, o missionário aos índios, é um exemplo admirável de homem de oração de Deus. Robert Halley diz o seguinte acerca de David Brainerd: paciência e abnegação invencíveis, profunda humildade, rara prudência, infatigável diligência, devoção a Deus, ou melhor, absorção da alma em zelo pela glória divina e pela salvação dos homens, dificilmente podem ter paralelo desde a época dos apóstolos. Tal era o intenso amor, o ardor de sua mente, que parece ter espalhado o espírito de um mártir sobre os incidentes comuns de sua vida. O Dr. A. J. Gordon diz o seguinte acerca de David Brainerd: ao passar por Northampton, Massachusetts,
Fui ao antigo cemitério, afastei a neve que estava sobre a laje e li uma simples palavra, dedicado à memória de David Brainerd, o fiel e devotado missionário dos índios americanos, Susquehannas, Delawares e Stockbridges, que morreu nesta cidade no dia 8 de outubro de 1717. Isso era tudo o que havia na lápide. Aquele grande homem desempenhou sua maior tarefa na oração. Ele estava nas profundezas daquelas florestas sozinho, incapaz de falar a língua dos índios, mas passava dias inteiros, literalmente em oração, pelo que ele estava orando. Ele sabia que não podia alcançar aquelas selvagens, pois não entendia a língua deles. Se ele quisesse falar, precisaria encontrar alguém que pudesse interpretar vagamente o seu pensamento. Portanto, ele sabia que qualquer coisa que fizesse deveria depender completamente de Deus. Por isso, passava dias inteiros em oração, simplesmente para que o poder do Espírito Santo viesse sobre ele de forma tão inconfundível que essas pessoas não pudessem ficar de pé diante dele. Qual foi sua resposta? Certa vez pregou com um intérprete embriagado, um homem tão intoxicado que mal podia ficar de pé. Pois isso foi o melhor que pôde fazer. Entretanto, muitos se converteram por meio daquele sermão. Podemos dizer apenas que foi o tremendo poder de Deus por trás dele. Esse homem orava em secreto na floresta. Um pouco depois, William Carey leu sobre a vida dele e com esse estímulo foi para a Índia. Pynchon leu sobre ele quando jovem, com uns 29 anos, e diz que nunca fora tão impressionado por nada na vida como pela história de Brainerd. Murray McCain leu e também foi impressionado por sua história. Tudo, porém, que desejo é simplesmente enfatizar esse pensamento, que a vida escondida, uma vida cujos dias são gastos em comunhão com Deus, na tentativa de alcançar a fonte de poder, é uma vida que move o mundo. Aqueles que vivem tal vida podem logo ser esquecidos. Podem não haver ninguém para elogiá-los quando estiverem mortos. A maior parte do mundo pode não tomar conhecimento deles, mas no futuro, a grande corrente da vida desses começará a contar, como no caso desses jovens que morreu com cerca de 30 anos. O espírito missionário do século XIX deve-se mais às orações e consagração desse único homem do que a qualquer outro. Isso eu afirmo. E mesmo assim, o mais admirável é que Jonathan Edwards, que cuidou dele durante aqueles meses durante os quais morreria lentamente de tuberculose, também diria: louvo a Deus, pois foi por sua providência que ele veio a morrer na minha casa, para que eu ouvisse suas orações, testemunhasse sua consagração e pudesse ser inspirado por seu exemplo. Quando Jonathan Edwards escreveu seu grande apelo à cristandade para que se unisse em oração pela conversão do mundo, que foi o toque da trombeta para as missões modernas, sem dúvida alguma, ele fora inspirado por aquele missionário moribundo, David Brainerd. Que Deus possa te abençoar e te desafiar através da vida desses grandes homens de oração, ao qual regaram não só a sua vida, o seu chamado, o seu ministério, com uma vida de oração, como todo o trabalho missionário que até hoje colhemos os seus frutos. Pai de amor e Deus bendito, levanta, Senhor, homens e mulheres como David Brainerd, como Jonathan Edwards, como Fletcher. Levanta, Senhor, homens e mulheres que estejam dispostos a pagar o preço de estar em comunhão, a clamar, Senhor, por esta terra, como Henry Martyn, que o Senhor possa manifestar a sua glória, o seu poder e nos despertar para essa vida de oração, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Aproveite agora, faça mais 15 minutos de oração, clamando por missões, clamando pelo campo missionário, clamando pelos pastores, pelos missionários e evangelistas que estão no campo. Mas não se esqueça de 15 minutos de louvor e adoração e 15 minutos de ações de graça. E olha, se você tem sido abençoado com essas devocionais, por que você não compartilha elas com alguém? Clica lá em Rede Global de Intercessor, a nossa fanpage no Facebook, ou também no nosso youtube.com/torreforte. Clicando em vídeos, você tem acesso a todos. E ainda você pode ver aí o meu devocional, o meu blog,
mentoreados para mentorear.com, sem BR. Ali você vai ter acesso a muita coisa, muita informação e muito vídeo. Deus te abençoe, fique firme, poste aqui os seus pedidos de oração e também os seus testemunhos de o que essa devocional tem feito na tua vida. Deus te abençoe e até a próxima.